Aqui é o professor Carlos. Vamos estar dando início aí à nossa aula, né, sobre Revolução Francesa, né? Lembrando que esse período foi o período um dos mais importantes da história da humanidade. A Revolução Francesa ela tem uma relevância histórica tão importante que ela acaba separando dois períodos da idade da história. A gente tem a história dividida em pré-história, Idade Média, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Nós vamos ter a Revolução Francesa, né, que foi aí de 1789 até 1799. Ela vai separar a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Foi um período tão importante na história da humanidade que ela vai dividir, né? Vai ser o que acaba com o período histórico e dá início a outro, né? Acaba com a Idade Moderna, que vai de 1453 até 1789, que é o ano da Revolução Francesa, e dá início à Idade Contemporânea, que é o ano de 1789 até os dias atuais. Então, de fato, os ideais da Revolução Francesa, eles são muito importantes porque eles permanecem até o dia de hoje. A gente pode até depois entrar no mérito da questão de como a Revolução foi violenta, e de fato foi, mas os ideais de igualdade, liberdade, fraternidade, esses vão permanecer e vão inclusive influenciar muito países como, por exemplo, o Brasil. O Brasil, a proclamação da nossa República, em 1889, ela tem uma forte influência do positivismo de Augusto Comte e vai ter uma influência também muito forte na Revolução Francesa. Não é à toa que o 14 de julho, que é quando a gente tem a queda da Bastilha, né? Um dos grandes eventos aí da Revolução Francesa, a gente vai falar quando a gente chegar no assunto. 14 de julho, que é feriado nacional na França, durante todo o início da Primeira República, né? Da República Velha, aqui no Brasil, 14 de julho também foi feriado, devido a essa forte influência da Revolução Francesa na elite, né, que proclamou a República. Pois bem, dito isso, vamos analisar agora, né, a partir dos slides aqui, o contexto, né? Para a gente entender a história, a gente precisa se transportar para a época e tentar pensar como as pessoas daquela época pensavam. A gente precisa entrar na mente daquelas pessoas, entender como elas agiam, o que elas faziam, por que elas faziam tudo aquilo, o contexto social, o contexto econômico, o contexto político, tudo isso é muito importante. Que ideias novas estavam surgindo, como era o mundo no ano de 1789, no final do século XVIII. Então, a gente tem aqui a França pré-revolucionária, né? A situação caótica do país. Estamos aí no final do século XVIII, entrando na última década do século XVIII, e a França era uma das monarquias mais tradicionais, provavelmente a mais tradicional. O poder vai estar nas mãos de Luís XVI, né? Ele era neto lá do Luís XIV, que foi derrotado num confronto com a Inglaterra, a gente vai falar sobre isso. Luís XVI ele não era um grande exemplo de administrador, digamos assim. Alguns diziam que ele era muito tímido, muito calado, mas era de fato o poder estava concentrado nas suas mãos por conta do absolutismo real. E esse absolutismo vai causar uma série de problemas, né? Nós temos aí problemas sociais, econômicos, né? Problemas obviamente econômicos, financeiros. E a França, o Estado francês, a sociedade francesa, ela era dividida em três estados. O primeiro estado que representava o clero, que é a igreja, o segundo estado que representava a nobreza e o terceiro estado que vai representar a burguesia e a população. E aí nós temos, como está aqui no nosso slide, gastos excessivos em guerras por conta do absolutismo do rei. Ele vai colocar a França em guerras inúteis, a gente vai falar sobre uma delas, em luxos, pagamento de pensão para a nobreza e o clero, primeiro e o segundo estado, a burocracia estatal. O que é a burocracia estatal? É a máquina, né? O Estado é extremamente corrupto, certo? Nós vamos ter aí um Estado, um governo extremamente corrupto, e o rei ele não tinha muito apego, digamos assim, ao seu povo. O rei não estava muito preocupado com a população. Basicamente, a gente vai ter no Palácio de Versalhes uma pequena elite
um grupo de pessoas, né, no Palácio de Versalhes, tendo tudo do bom e do melhor, tudo do luxo, enquanto na França a população vai passar por conta de uma série de fatores, não só miserabilidade extrema, mas também a pobreza, certo? Então, o clero e a nobreza praticamente não pagavam impostos. Quem vai pagar mais impostos é exatamente a burguesia e o povo. E a França tinha aproximadamente 25 milhões de habitantes, né? Desses 25 milhões de habitantes, 97% desses 25 milhões eram membros do povo, do terceiro estado. Né? Grande parte do povo e da burguesia. Lembrando que quando eu me refiro à burguesia, estou me referindo, né, a pequenos, médios e grandes comerciantes, certo? A burguesia vai querer o quê? Exatamente os privilégios que essa nobreza tem. Então a burguesia vai articular, digamos assim, grande parte dela vai articular essa revolução, vai dirigir os rumos que o povo vai tomar na revolução. Pois bem, a gente tem também alguns fatores econômicos, né? A agricultura, a principal atividade, maior parte da população trabalhava no meio rural, exatamente no fim do século XVIII. A gente vai ter uma séria crise de alimentos, porque a gente vai ter um inverno muito rigoroso nos anos anteriores, a 1789, e nos anos também que vão vir. Então, a gente vai ter uma grande queda na colheita, né? Principalmente de alimentos, destacando-se o trigo, e o trigo vai ser a base de você fazer o pão. O pão era a base da alimentação do pobre. E a partir do momento que o pão começa a ficar mais caro, esse pobre começa a ter escassez de alimentos, a gente vai ter um número maior de fome, de pessoas morrendo. Eu lembro que um professor, eu não sei se esse dado é correto, mas um professor na universidade, ele dizia para a gente que vai chegar um ponto de crise na França, da inflação, de que um pedaço de pão vai valer um salário mínimo da época, o equivalente a um salário mínimo de um aprendiz, né, de um artesão da época. Então, o que acontece? O povo vai começar a ficar sem pão. Então, obviamente, a gente vai ter, quando a gente tem fome, tem morte, você vai aumentar o número de assaltos, o número de violência, e as coisas chegam um momento que começam a ficar insustentáveis. Vai chegar um momento que aquele terceiro estado, que está sustentando o segundo e o primeiro, que quase não pagam impostos, e também sustentam o rei e sua corte, esse terceiro estado vai chegar uma hora que ele vai gritar. Então, todos esses fatores vão contribuir para que a gente dê início a uma revolução, a Revolução Francesa, certo? Temos também o mercantilismo. O mercantilismo é o sistema econômico da época, muito baseado no protecionismo. O que era o protecionismo? Era exatamente essa questão do rei, da interferência do Estado na economia interna, né? Entre outras coisas. O mercantilismo, obviamente, não é só isso. Tem o acúmulo de metais, a busca por sempre novas rotas comerciais. Mas uma das principais características do mercantilismo é o protecionismo, é a intervenção do Estado e a intervenção do Estado e o metalismo, o acúmulo de metais. Então, o Estado, que é um Estado absolutista, o poder concentrado nas mãos do rei, era o rei que definia os rumos da nação, uma pessoa definindo o rumo de 25 milhões de habitantes. Vamos ter um excesso de leis com aquela corrupção, né, do Estado, uma série de regulamentações, de proibições, e quem era que se aproveitava mais do mercantilismo? A alta burguesia. A alta burguesia são os grandes comerciantes. O Estado vai começar a interferir, vai começar a proibir. Opa, deixa eu voltar aqui. Vai começar a proibir essa alta burguesia de fazer comércio com outros países por conta do absolutismo do rei Luís XVI, vai interferir nas relações comerciais da burguesia e até de parte da nobreza e do clero. Isso vai causar uma insatisfação muito grande em relação ao rei Luís XVI. Então, contexto da França. Fome, porque a gente está tendo alterações climáticas, né? Tendo uma série de problemas na colheita que vai levar à fome da camada mais pobre do povo.
Nós temos na área econômica um Estado absolutista que quer se meter, intervir na economia, o que vai prejudicar a burguesia. Não só os grandes, mas pequenos e médios também vão ser prejudicados. E o absolutismo do rei, que vai fazer com que a França entre em guerras inúteis, né? Uma dessas guerras foi a guerra dos Estados Unidos. A gente, um pouco antes, né, de 1789, ali nos anos de 1776, os Estados Unidos vão proclamar a sua independência. Nessa guerra de independência, o rei Luís XVI ele vai e coloca a França nessa guerra. Por quê? A França tinha um clima de revanchismo, porque tinha perdido no passado o avô do rei Luís XVI, o rei Luís XIV, ele foi derrotado pela Inglaterra numa outra guerra. Não vou entrar em detalhes aqui, né? Mas o rei Luís XIV acabou sendo derrotado e Luís XVI, numa espécie de sentimento revanchista, ele acaba colocando a França numa guerra de independência completamente inútil. Então, entenda o contexto. O rei vai, coloca a França numa guerra, a situação já está complicada. A gente tem três estados. O primeiro e o segundo quase não pagam impostos, só quem paga é o terceiro estado, burguesia e o povo. E eles são a maioria da população, e a maioria da população que está na situação de miséria, de violência, de fome, desigualdade social, e sofrendo com os mandos e desmandos do rei por causa do absolutismo. O que vai acontecer? O rei Luís XVI ainda coloca o país numa guerra completamente inútil para a França. A França não ganha nada com essa guerra. Ela vai, ajuda, envia homens, envia soldados, envia armas. Eles ajudam os Estados Unidos conseguem a independência da Inglaterra. A Inglaterra, de fato, é prejudicada. O rei Luís consegue a vingança dele. Só que, em contrapartida, a França gastou muito mais dinheiro e ela já estava numa situação complicada. O que vai acontecer então? Todos esses fatores somados vão levar como nunca visto antes até então na França. E esses representantes eles tentam buscar uma solução. Essa assembleia é liderada pelo rei. Esses representantes vão tentar buscar uma solução para tirar a França da falência. Então, voltando para essa guerra de independência dos Estados Unidos, só para a gente compreender melhor, quando a gente tem uma guerra, os soldados vai se gastar com navios, você tem munição, armamento, roupa para os soldados, mantimento para os soldados. Os soldados recebem um soldo depois da guerra, um salário. Tudo isso demanda dinheiro. Ou seja, o rei vai ter que aumentar impostos. Quem paga mais impostos? O terceiro estado. Então, isso vai causar sérios problemas. Então, a gente tem problema da fome, por causa do problema das colheitas, a insatisfação com o absolutismo francês. A população estava insatisfeita com os mandos e desmandos do rei Luís XVI. A intervenção do Estado na economia, primamente insatisfeita com isso. E por causa do absolutismo real, o rei vai colocar em guerras completamente inúteis. Então, nós temos aí o palco montado de insatisfação. Bom, a gente vai ter a convocação, a gente já viu aqui, né, as desigualdades, só aqui tem o alto clero, o primeiro estado, que é dividido entre o alto e o baixo clero, né? A gente não precisa entrar em detalhes sobre isso, mas tem o alto clero, são os bispos, a galera mais top, digamos assim, da igreja. E o baixo clero, sacerdotes, entre outros. O segundo estado, que é a nobreza, tem os nobres da corte, que viviam ali no Palácio de Versalhes, com o rei. O Palácio de Versalhes, você tinha era tudo do bom e do melhor. Como se a gente vivesse em dois planetas na França. Um planeta era o planeta da miserabilidade, o planeta miserável, e outro planeta é o planeta da luxúria, o planeta do luxo. No mesmo país, você tem duas realidades que parecem mundos paralelos. No Palácio de Versalhes, tudo do bom e do melhor, e enquanto a gente tem na França uma situação de caos, miserabilidade e pobreza. Bom, no segundo estado aqui a gente tem essas três, a nobreza de toga, a nobreza provincial e a nobreza da corte, que seriam aí o equivalente aos grandes, médios e pequenos membros, né, da nobreza.
e a gente tem o terceiro estado, que é representado pelas três classes da burguesia, né? Os grandes produtores, os grandes comerciantes, os médios e os pequenos comerciantes, e o povão. Quem é o povão? O povão eram os camponeses, trabalhadores, artesãos, servos que estavam presos ainda a alguma obrigação, algum resquício do feudalismo, e tinha também os chamados sans-culottes. A gente vai falar sobre essa galera.